Eu não estou te vendo, mas você está vendo. Você está me vendo. Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia sistematicamente. A gente usa esse guia, esse livrinho aqui chamado Lição da Escola Sabatina. O tema geral do trimestre, que termina nesse mês, é o amor e a justiça de Deus. Hoje, domingão, 2 de março, estamos chegando ao final dessa lição, faltam 3. E esses ensinamentos são muito importantes porque eles estão nos trazendo base para compreendermos melhor a relação Deus-homem, a relação homem-Deus, a relação homem-comunidade, a relação comunidade-homem. O título da lição de hoje é, dessa semana, nós já vimos ontem e agora vamos continuar. Regras para o engajamento. Sim, nós vimos nos últimos dias que existe um grande conflito entre Deus e Satanás, só que não é um conflito de iguais, não. É um conflito de um ser imortal com um ser mortal. Apesar de ser muito poderoso, Satanás e seus anjos são mortais e finitos. Muito bem. Antes de começarmos a lição, eu quero fazer um comentário. Vamos fazer uma pausa aqui. Um parêntese. Para comunicar o momento que estamos... Para comentar o momento que estamos vivendo. Domingão de Carnaval. Essa data está introjetada no imaginário brasileiro. Tanto é que existe a famosa frase: o Brasil desperta depois do Carnaval. Então no Brasil é feriado desde o Natal até o Carnaval. Mas eu preciso falar para vocês das origens dessa festa e por que o Carnaval, apesar de ser chamada a festa da carne, Carnaval, é uma festa religiosa. Não desligue o vídeo, é isso mesmo. Quando a igreja cristã foi institucionalizada lá pelos segundo, terceiro séculos, o imperador romano Constantino, se não me engano, se converteu. E ele se convertendo, então o Império Romano passou de perseguidor a defensor do cristianismo. Então ele oficializou, ele ou o próximo que veio depois dele, oficializou a igreja cristã como a igreja do Império Romano. De alguma forma estimulando, não necessariamente obrigando, mas estimulando a que todos os pagãos aderissem à igreja cristã. Muito bem. Mas o cristianismo não é algo que se decreta. O cristianismo é um estilo de vida. Como foi decretado, as pessoas vinham para a igreja com seus estilos. Elas adoravam seus deuses. E nós vimos ontem na lição que esses deuses, na verdade, são demônios. Porque tudo aquilo que se adora diferente de Deus é demônio.
Se você fala que essa estátua de pedra, pau, cimento é o seu Deus, você está devotando a sua fidelidade a um demônio. Sim, tudo aquilo diferente de Jesus Cristo precisa ser demonizado, porque vai redundar em perda. Muito bem. As pessoas se convertiam e elas traziam para a igreja os seus rituais, os seus deuses pagãos, suas esculturas. E agora a igreja, ela comandava o cristianismo. Então eles fizeram um decreto. Olha, nós vamos liberar para vocês pecar durante alguns dias e depois vocês param, tá bom? Esse decreto, pasmem, na Idade Média a igreja vendia o que eles chamavam de... fugiu o nome agora? Indulgências. As indulgências eram cartas papais isentando você do pecado A, B, C, X, Y, mediante o pagamento de uma pequena quantidade, ou grande, dependendo do tipo de pecado que você estava tentando se livrar. Existia até uma indulgência, uma carta que te isentava de pecado que você estava pensando fazer. Essa devia ser mais cara, mas o bispo de Roma dizia: quando a moeda tilinta no cofre romano, o seu nome é apresentado imediatamente no céu. Blasfêmia de altíssimo nível. Era mais ou menos isso que os primeiros cristãos faziam. A igreja liberava os seus membros por algum período, não sei se uma semana, mas era o período de alforria. As pessoas poderiam sair e cometer todas as atrocidades que quisessem, poderiam pecar. Sim, e por atrocidades eu estou falando atrocidades mesmo, inclusive matar, roubar, prostituir. Matar, roubar, trair. Aí o decreto dizia: vocês estão liberados nessa semana até quarta-feira. E aí a quarta-feira passou-se a ser chamado de cinzas. Por que será que a quarta-feira passou a ser chamada de cinzas? Não sei exatamente, mas eu posso intuir. Antigamente, quando as pessoas pecavam, ou quando elas se indignavam muito com uma falta grande, elas jogavam cinzas sobre suas cabeças. Elas jogavam areia sobre suas cabeças. Quando eu era criança, ainda existia esse costume. As pessoas, costumes bíblicos, olha, elas jogavam areia sobre o sangue dos animais que sacrificavam. A mamãe ia fazer um frango, ela matava o frango, degolava o pescoço para que o sangue vertesse todo no chão e depois cobria com areia. É mais ou menos uma instituição bíblica. Quando os profetas, os reis se indignavam muito, eles rasgavam suas vestes e jogavam sobre si terra e cinza. Jó disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Então, deitar na cinza, jogar cinza sobre a cabeça, ou no velório, o enterro ia saindo, as pessoas jogavam terra, simbolizando isso, não é? Absorção, intercessão, indignação santa.
Pois bem, então chegou a nós hoje essa tradição. O carnaval aqui no Brasil oficialmente são 4 dias, né? Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Não, oficialmente são 5 dias de folia. Inclusive algumas cidades instituem isso como feriado. O carnaval, a título de curiosidade, não é feriado, mas todo mundo para. As cidades, elas instituem o ponto facultativo. Na minha cidade, por exemplo, ele começa na segunda, terça e quarta-feira até o meio-dia. Todos os funcionários públicos não precisam comparecer ao trabalho. Então a gente tem que comparecer depois do meio-dia. Ou seja, as cidades, elas seguem o calendário religioso. Então, nesses dias, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, acontecem as grandes folias, as festas de rua, e a tônica de tudo isso é a liberação, especialmente a liberação sexual. E aí, na quarta-feira, conhecida como Quarta de Cinzas, inclusive tem um ritual das cinzas, quando nas igrejas católicas os bispos colocam uma cruzinha de cinza, simbolizando a absolvição pelos pecados cometidos na folia. Então tem um período de 40 dias de jejum e oração, e esses 40 dias culminam com a Páscoa, liberdade total e redenção em Cristo Jesus. Muito bonito se não fosse o problema. Não é bíblico. A Bíblia nunca ofereceu licença prévia para pecar. Não tem aquele filme chamado Licença para Matar? Bom dia, cavaleiro. A Bíblia, ela não oferece... O senhor quer usar as barras? Não, fica à vontade, pode ficar à vontade. Tá, obrigado. Usar esse lado. Ela não oferece licença prévia para pecar, para o erro. Então é isso. E esse calendário religioso que seguimos hoje, ele está um pouco modificado. Ele não é exatamente o calendário religioso que se seguia nos períodos de Israel. Entende? Então é uma festa pagã, cristianizada, agora perdi a palavra. Muito bem, não é bíblico, mas é fato, está aí. É um fato cultural, não dá para nadar contra a maré, certo? As igrejas religiosas mais tradicionais, elas faziam nessas épocas acampamentos, iam para os campos, para as fazendas. Eu, na minha juventude, fui muito. Agora eu não tenho ouvido falar bastante sobre isso, mas não sei nem se existe. Coloque aí nos comentários, ainda tem? Por acaso você está me vendo de um acampamento cristão? Muito bem. Verso para inculcar: aquele que pratica o pecado procede do diabo. É duro, reto e triste. Então, se a igreja te deu licença para pecar, essa licença vem direto do inferno. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Desde qual princípio da sua vida? Não, desde o princípio da criação da terra. Porque no princípio do diabo ele não era pecador. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então as obras de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Lista da leitura que você precisa fazer essa semana. Aproveita que é feriado, você vai ter tempo bastante para estudar a Bíblia nesses dias de carnaval. Daniel 10, 1 a 14, Apocalipse 13, 1 a 8, Jó 1, 1 ao 12, Jó 2, 1 ao 7, João 12, 31,
João 14:30 e Marcos 6, verso 5 e Marcos 9, verso 29. A moça quer usar as barras? Eu vou passar para outra base ali. É que eu estou na praça daqui de atividade física e os atletas venham aqui se exercitar. Muito bem, eu não estou te vendo, mas você deve estar me vendo ainda. Se o vídeo não desligou-se automaticamente. Muito bem, continuando. Ó, desculpa eu ter deslocado você. É que... Gente, eu não tô te vendo. Tomara que a gravação não tenha findado, porque já seria a segunda vez hoje. Muito bem. Passado as passagens, você pode agora dar pausa e ir lá lê-las e depois volta aqui, tá bom? Lição de hoje, domingo, dia 2 de março. Olha o título: Um anjo atrasado. Os falsos deuses das nações eram demônios disfarçados, já falei isso ontem. Textos bíblicos apresentam evidências de que os poderes demoníacos às vezes estão por trás dos poderes terrestres. Mesmo os anjos de Deus podem enfrentar oposição das forças do inimigo. Você sabia, meu amigo? A luta do bem contra o mal, a luta de Deus contra Satanás e seus anjos é luta ferrenha. E isso acontece diariamente. Veja, por exemplo, na experiência de Daniel. Daniel 10, 1 a 14. Dá a pausa, vai lá, leia Daniel 1 a 14 e volta aqui. O que essa passagem ensina que é mais relevante para o conflito cósmico? Porque o anjo enviado por Deus foi resistido durante 21 dias? Meu amigo. Daniel era profeta de Deus. E ele não estava entendendo algumas coisas que Deus havia dito a ele. E ele orou: Senhor do céu, me revela isso, eu não estou entendendo. Ele estava falando especificamente de Daniel 8,14, que era uma profecia que falava de tempo, restauração, né? Ele começou a orar. E ele fez isso por 21 dias. Aí o anjo chegou até ele e falou: Daniel, você é muito amado. Olha, quando você começou a orar, Deus me mandou eu vir aqui. Eu sou o anjo Gabriel. Só que eu tive problemas, porque o rei de Tiro estava me impedindo de chegar até você. Na verdade, essa é uma linguagem simbólica. Quem estava impedindo ele de ser atendido pelo anjo Gabriel, que Deus mandou, era Satanás e seus anjos maus. Eles têm algum poder de luta. E eles conseguiram... como é que fala aqui a palavra? Eles conseguiram resistir o anjo do Senhor por 21 dias. Aí no final, Gabriel conta a Daniel que Deus mandou um anjo mais poderoso. Deus teria mandado Miguel para o embate contra Satanás. Esse Miguel aqui, dizem os estudiosos, não é outro senão Jesus Cristo. Sim, aquele mesmo que brigou
contra Satanás e seus anjos no céu, está lutando de novo para interceder por Daniel. Então, sempre que aparece o nome Miguel, saibais vós que é Jesus Cristo lutando diretamente para libertar o seu povo. Então a ordem foi dada e Miguel foi. E esse Miguel é descrito ali, a gente vai entender na leitura, que é o próprio Jesus Cristo. Então tem duas pessoas ali com Gabriel. Ora é com Daniel, ora é Gabriel, ora é Miguel. O anjo que fala com Daniel parece que é Gabriel, mas o anjo que toca ali o ombro parece que é Miguel. Ou seja, Jesus Cristo em pessoa está ali para socorrer Daniel. Como um anjo enviado de Deus foi resistido por 21 dias, 3 semanas sendo resistido, sendo todo poderoso, sendo o Pantocrator, como Deus, o Criador, permitiu isso? Deus tinha o poder de responder a Daniel imediatamente, isto é, se ele quisesse. Caso o Senhor exercesse seu poder para fazer isso, ele poderia fazer com que um anjo aparecesse a Daniel naquele instante. Contudo, o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas. Daniel 10:13. Como pode ter acontecido isso? Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente do rei Ciro. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises. Existe uma luta na cidadela da mente. Os seres humanos são assolados dia e noite por dardos do inimigo. Eles são assolados dia e noite por dardos do inimigo. Sim. E acontece que Deus, ele poderia ter destruído. Ele poderia ter destruído o inimigo ali, porque ele tem poder para isso. Afinal, ele é o grande Pantocrator. Por que ele não fez? Justamente porque Deus se diminui para proporcionar a nós a possibilidade de resisti-lo. Imagina, você é pai, tem um filho, ou mãe, tem um filho, 5, 7 anos, aí você desafia ele para o boxe. Vamos lutar com o papai no boxe. Você vai lutar com toda a sua força, ou você vai lutar com força limitada, na medida que o seu filho possa combatê-lo, de modo que o embate possa ser mais ou menos igual? É isso que Deus faz. Deus luta com suas criaturas, limitando-se. Por isso que a resistência ao anjo Gabriel aconteceu durante 21 dias. Essa resistência só foi tirada quando Miguel entrou no jogo. E Miguel é Jesus. Quando Jesus entra na disputa, finish. Jesus é a grande promessa feita em Gênesis 3:15. A promessa foi feita de que a semente da mulher destruiria Satanás, esmagaria a sua cabeça. Essa semente é Jesus Cristo. Para que o grande conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder.
O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos, que não podem ser removidos de maneira arbitrária. Deus é juiz justo, mas restringidos por alguns parâmetros conhecidos por ambas as partes, cujos detalhes não nos são revelados. Deus não contou esses detalhes para nós. Parece que dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros aos quais até os anjos de Deus se submetem e que podemos chamar de regras de engajamento. Essas regras são para a sobrevivência humana e dos anjos. Em certo sentido, não é difícil compreender esses limites de atuação, pois o Senhor trabalha apenas por meio do amor, e o amor, não a imposição, é o fundamento de seu governo. Deus age unicamente por meio dos princípios que se originam no amor, ao contrário de Satanás. Satanás, ele é sórdido. Esse conceito nos ajuda a entender melhor o grande conflito. Você já experimentou a limitação de agir unicamente por meio de princípios do amor e não da imposição? Que lições você aprendeu sobre esses limites de poder? Meus amigos, eu já passei por esses embates. Quando você entra numa peleja judicial, por exemplo, o seu inimigo pode usar todos os recursos que tiver contra você. Ele pode mentir, ele pode contratar falsas testemunhas, e você não. Por quê? Porque o nosso princípio nos impede disso. Eu não vou contratar uma falsa testemunha para falar a meu favor. Por quê? Porque vai contra os meus princípios. Se eu não puder provar aquilo que eu estou falando com a verdade, para mim, eu prefiro perder a causa. Na verdade, eu já perdi algumas causas por causa disso. E você? Coloque aí nos comentários o que você está achando. Faz sentido o que nós estamos falando? Amanhã nós vamos falar do dragão de novo, a serpente peçonhenta do céu. Muito obrigado porque você esteve conosco até agora. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê, não pouca, mas muita, muita paz.